Muito boa noite, Nação Guerreira, falando nesse pós-jogo de Grêmio 1, Ferroviária 1 aqui no Estádio do Vale, Novo Hamburgo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, coletiva de imprensa com a treinadora Jéssica de Lima e a repórter Milena Costa do Sport TV presente. Os nossos setoristas também enviaram perguntas. Boa noite. Vamos nessa então, Jéssica. Um jogo truncado, difícil, muito faltoso, inclusive, né? Então, queria te perguntar se era isso que tu esperava num primeiro momento. Já tinha comentado um pouquinho pra gente como funcionava o Grêmio. O que deu pra avaliar do jogo de hoje? E também uma terceira pergunta em uma só, mas sobre a arbitragem. Não só pelo gol mal anulado, mas também sobre as outras faltas ao longo da partida. Deu pra ver que vocês ficaram bastante na bronca com a arbitragem ao longo da segunda etapa, principalmente. Então, queria te perguntar um pouquinho sobre essa partida aqui em Novo Hamburgo. Começar pelo fim, pela última pergunta, acho que é uma arbitragem desastrosa. Acho que é um problema que a gente está enfrentando a nível Brasil, mas não pode dar um impedimento daquele e depois vem pedir desculpa, mas a desculpa, a gente desculpa como ser humano, mas tem um prejuízo gigantesco, assim, sabe? Eu fico muito entristecida quando acontece esse tipo de erro, assim, sabe? Porque eu sei que ninguém quer errar e não é por uma questão de querer errar, mas, cara, e aí eu acho que a arbitragem se perdeu, assim, no meu ponto de vista. Aí quando tá 1-0 é um tipo de comportamento, tá 1-1 é outro tipo de comportamento. Então você começa a não entender aonde que era meu questionamento com a árbitra, entendeu? Tem hora que é falta para cartão, tem hora que não é falta para cartão, tem hora que é faltinha, tem hora que gritou. Eu percebi que ela era muito incentivada a dar as faltas e as coisas, tanto que o impedimento foi porque o time do Grêmio veio aqui reivindicar. Ela não levantou a bandeira, entendeu? E aí, aí a árbitra, não teve interferência de fora, eu falei, mas não tem, eu sei que não tem, mas foi, assim, desastrosa. Eu não lembro olha que eu tenho tempo na bola, mas eu não lembro de ter uma arbitragem que, se a gente não tem um pouquinho mais de inteligência emocional ali, eu sempre fui uma pessoa muito visceral no campo, a gente acaba eu espero que nem falar, como ser humano, tá tudo bem, a vida segue, mas profissionalmente eles têm que pagar alguma coisa em relação a isso. As outras perguntas Era sobre o jogo mais truncado mesmo? A gente sabia que ia ser assim mesmo, e por isso que precisava de uma arbitragem com um entendimento de um critério melhor, para entender o contato por contato, o contato do jogo, e não ficar hora é contato, hora não é contato. Então bagunçou até a cabeça das meninas, isso faz parte. Bom, agora a pergunta da Amanda Viana, do Planeta Futebol Feminino. Boa noite, Jéssica. Vimos um jogo de dois tempos distintos por parte da Ferroviária em termos de produção ofensiva e defensiva, mas principalmente em termos de concentração. Como você enxergou esse cenário e o que foi passado para as atletas no vestiário para buscar a mudança de postura no segundo tempo? Obrigada. Bom, tudo que aconteceu, assim, não é porque a gente sabe tudo da vida e do mundo, claro que não tem essa prepotência, mas foi falado para as meninas e sabido. E também não estou tirando a minha responsabilidade quanto treinadora sou. Mas eu falei para ela, se eu não tivesse jogado 25 anos, eu ia achar que é estritamente a culpa só minha, né? Eu tenho minha parcela de situações assim, mas é uma questão extremamente comportamental, em que eu posso ajudar ou não. Mas elas também entendem que não começou muito bem o jogo. O Grêmio era sabido que ia começar desse jeito. O primeiro tempo dele é forte, é intenso, é marcado lá em cima. E a gente acho que demorou um pouquinho, passe muito fraco, os passes que estavam facilitando a marcação alta delas. Tudo foi pontuado, mas a gente entende que não entrou os 15, 20. Acho que depois que a Luciana pegou o pênalti, acho que mudou um pouquinho o comportamento, a gente já começou a igualar o jogo e até melhorar um pouco mais. Só que hoje em dia o que foi pontuado para elas, que não tem mais tempo de esperar 15, 20 minutos para começar a jogar. Eu olhei lá 15 minutos, eu olhei no relógio e falei assim, o jogo não tá legal não. Mas deu um minuto, as coisas aconteceram. E é o entender que existem vários jogos dentro dos jogos e entender que a gente tem toda a capacidade para recuperar e poderemos até ter saído vitoriosos nesse jogo.
Mais uma pergunta agora do Diego Coxa dos Campeões da Bola. Jéssica, boa noite. Comente sobre o jogo e se esse ponto fora de casa foi importante. A Ferroviária errou na saída de bola várias vezes no primeiro tempo. Qual foi a conversa no intervalo sobre esse ponto e sobre o rendimento abaixo do esperado na primeira etapa? Obrigado e bom retorno. Eu concordo. Eu acho que o primeiro tempo, até o pênalti que a Luciana pegou, foi um jogo totalmente fora do que é o habitual da Ferroviária. E aí depois a gente começou a equilibrar e entrar em melhor partida. Todas as situações que aconteceram no jogo foram previamente treinadas, analisadas e pontuadas pelas atletas. Era um time que ia marcar alto, era um time que gosta muito do contato físico, é um time que ia brigar muito pela primeira e segunda bola. E a gente... E eu tenho um entendimento que a gente tem que ter o nosso jogo. Eu não tenho, o adversário vai marcar alto, tá, a gente já tem que ter recursos para sair disso. A gente até tentou fazer algumas variações, mas eu acho que a parte técnica nossa não estava legal, linkado um pouco com o nível atencional, fez com que o adversário que está em casa, precisa ganhar, vem de um jogo extremamente cheio de desgaste. Então a gente não entendeu isso no começo do jogo, mas isso é uma boa lição para a gente perceber o quanto não dá tempo da gente ficar num lugar de já daqui a um pouquinho as coisas acontecem. Quem faz sempre acontecer as coisas sempre a gente, não esperar que as coisas externas melhorem, é a gente que tem que fazer melhorar. Dessa forma, então, encerramos a coletiva, agradecemos a Milena e também aos setoristas que enviaram as perguntas. Uma boa noite para a Nação Guerreira.